Reze o tanto que for, neste momento, nem Nossa Senhora poderá te salvar. Este machado será o algoz da justiça, disse Lampião àquele homem em seus últimos minutos de vida. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O sertão nunca esqueceu o som do primeiro machado. Numa madrugada de céu limpo e vento quente, a terra seca de Pernambuco guardava o eco de um crime tão cruel que nem a poeira ousava se mover. Um menino havia sido jogado no Rio São Francisco como castigo, e seu corpo apareceu 2 dias depois preso nas pedras. Mas antes que o sol nascesse, um homem e um nome mudariam o rumo daquela história. E o nome era Lampião. O vento soprava de leste, trazendo cheiro de fumaça e cera derretida. O engenho São Lourenço, perto de Floresta do Navio, dormia em silêncio, iluminado apenas por lamparinas que balançavam nas janelas. Lampião observava de longe, o chapéu inclinado, as cartucheiras cruzadas no peito, o olhar de quem já sabia o que vinha pela frente. Atrás dele, 12 homens aguardavam a ordem, montados em cavalos suados. O mais calado deles era Zé Raimundo, o vaqueiro de mãos fortes que segurava um machado envolto em trapo, como quem segura promessa de sangue. Lampião respirou fundo, e o som seco das folhas cortando o vento foi o único sinal de que a vingança estava próxima. Ninguém falava, ninguém ousava tossir. O capitão apenas apontou com o queixo para a casa grande. É ali que a justiça dorme, murmurou. Os homens se entreolharam, entendendo que aquela madrugada não seria como as outras. O sertão parecia esperar por aquele momento havia anos. As estrelas piscavam fracas, o cheiro de açúcar velho misturava-se ao de couro molhado, e até o gado nos currais ficou quieto. Zé Raimundo apertou o machado contra o peito e o coração batia forte como tambor de guerra. Atrás dele, Lampião ajeitou o lenço vermelho no pescoço e falou baixo, quase em reza. Hoje, o sangue de um menino vai encontrar descanso. No engenho, o coronel Vicente Albuquerque contava moedas de prata à luz de uma lamparina. As mesmas mãos que um dia empurraram a inocência para o fundo do rio, agora deslizavam sobre o dinheiro com a calma de quem acha que a vida é eterna. Do lado de fora, o destino já caminhava em sua direção, com passos firmes e sem piedade. As cigarras cessaram o canto. Os cangaceiros se moveram como sombras, e o chão de barro parecia prender o som das pisadas. O silêncio do sertão era o prenúncio de algo que só o vento ousava pressentir. E quando o primeiro galo cantou longe, Lampião ergueu o braço, e o mundo pareceu parar. Naquele instante, começava a história que o tempo tentou esconder. A história de um menino afogado e de um capitão que jurou fazer a justiça que Deus esqueceu. Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. A lamparina dentro do engenho tremulou. O capitão ajeitou o chapéu, olhou para Zé Raimundo e disse apenas: "Chegou a hora." E o machado começou a brilhar sob o luar. O sol do dia anterior ainda queimava na lembrança de Zé Raimundo. Há 3 semanas, o filho dele, Tiago, brincava perto do açude do engenho São Lourenço, enquanto os filhos do coronel Vicente Albuquerque riam sentados na cerca, com o cigarro aceso entre os dedos. O menino, de olhos curiosos e sorriso fácil, esticou a mão para tocar o cavalo baio que pertencia aos brancos. Foi o bastante para selar seu destino. Um dos rapazes empurrou o menino com tanta força que ele caiu na água barrenta. Os outros riram, dizendo que era hora de ensinar o negro a nadar. Zé Raimundo ouviu o grito, largou a enxada e correu. Mas quando chegou à beira do açude, o corpo do filho já se debatia sem força.
O coronel observava de longe, encostado na sombra de um mandacaru, tomando uma dose de cachaça e dizendo: "Quem nasce de senzala, morre de água." O pai se atirou no rio, mas o corpo pequeno de Tiago afundou rápido e o silêncio que veio depois foi pior que a morte. No dia seguinte, o corpo apareceu preso nas pedras do São Francisco, 2 quilômetros abaixo do engenho. Zé Raimundo cavou a cova com as próprias mãos, enquanto o sol rachava o chão. Enterrou o filho e, sobre a terra, deixou o brinquedo preferido do menino. Um cavalo de madeira esculpido por ele mesmo. A mulher não resistiu à dor e adoeceu. O pai, sem lágrimas, ficou mudo por dias. Naquela mesma noite, sentado ao lado da fogueira, o vaqueiro afiou o machado usado para cortar lenha. A lâmina refletia o fogo como um espelho torto. "Meu menino não morreu de acidente", dizia entre os dentes. "Foi assassinato. E assassino precisa de resposta." Quando os vizinhos tentaram consolá-lo, ouviram a promessa: "Nem que o inferno se abra, eu vou fazer justiça com minhas mãos." O sertão conhecia esse tipo de silêncio, o que vem antes do vendaval. E foi esse silêncio que levou Zé Raimundo até o acampamento de Lampião, na beira do rio Moxotó, perto de Tacaratu. Era fim de tarde quando chegou. O bando descansava sob o umbuzeiro, alguns limpavam armas, outros afinavam sanfonas. O capitão observava tudo de longe, sentado em pedra, o rifle sobre o colo. Quando viu o vaqueiro, Lampião apenas acenou com o queixo. Zé Raimundo se aproximou e contou a história inteira. Cada palavra saía como navalha, sem tremor. Falou do filho, do coronel, dos risos à beira do rio. Quando terminou, Lampião olhou para o fogo, pensativo. Depois, levantou-se devagar e disse: "Homem que mata menino não morre de tiro. Tiro é misericórdia. Vai morrer como matou, sentindo o peso da mão de Deus." Ninguém falou mais nada. O vento soprou sobre o fogo e as brasas pareceram se curvar diante da sentença. Lampião apagou o cigarro na sola da bota, olhou para o homem e completou: "O sertão vai dormir limpo, Zé Raimundo. Mas para isso, primeiro tem que sujar de sangue." Naquela noite, sob um céu de estrelas tristes, começou a vingança que o tempo ainda recorda com medo. O acampamento de Lampião ficava escondido entre as pedras do rio Moxotó, onde o barulho da correnteza abafava qualquer conversa. Era noite sem lua, quando Zé Raimundo chegou, montado num cavalo cansado, as roupas cobertas de poeira. Os cangaceiros levantaram as armas, mas Lampião fez sinal para abaixarem. "Deixa vir. Homem que chega sozinho no escuro traz dor ou coragem. Às vezes os dois." Zé Raimundo desceu do cavalo, tirou o chapéu e falou com a voz presa na garganta. Contou tudo desde o início: o trabalho no engenho, a morte do filho, o corpo boiando no rio, o riso dos assassinos. Falou de cada detalhe, como quem risca cicatriz com faca. O capitão escutava em silêncio, os olhos fixos no fogo. Quando o homem terminou, o sertão pareceu prender o fôlego. Lampião se levantou devagar. A sombra dele se alongou sobre a areia, como se o próprio diabo se erguesse. "Você quer justiça ou vingança?" perguntou. "Quero paz para a alma do meu filho", respondeu o vaqueiro. O capitão assentiu, cuspindo no chão. "Então o sangue precisa se igualar, e é com machado, não com bala." O grupo inteiro entendeu o que viria. As regras do sertão eram simples. Quem faz chorar mãe de menino não merece reza, merece aço. Lampião chamou Dadá, Maria Bonita e 2 homens de confiança, Jararaca e Corisco. Montaram o plano em voz baixa, usando o mapa do engenho desenhado na areia. "O coronel dorme tarde, gosta de contar o lucro do dia", disse Zé Raimundo. "Os filhos ficam bebendo até apagar." O capitão anotou cada detalhe na memória. Durante os dias seguintes, os cangaceiros se prepararam como quem afia o destino. Poliram facas, contaram balas, esconderam armas nos bornes de couro. As mulheres costuraram lenços novos, vermelhos,
para a noite da justiça. O som metálico do amolar de facões se misturava ao canto das cigarras. A cada golpe na pedra, um nome era lembrado: Tiago. À noite, o fogo do acampamento iluminava os rostos endurecidos. Lampião recitava trechos da Bíblia que sabia de cor. Olho por olho, dente por dente, dizia com o olhar perdido na chama. Mas no sertão, às vezes, é olho por vida, dente por família. Os homens balançavam a cabeça como se estivessem em igreja. No terceiro dia, chegaram novas munições trazidas de Serra Talhada. Lampião testou o rifle, conferiu o brilho da lâmina do punhal e entregou o machado a Zé Raimundo. Ferro velho, cabo bom, peso certo. É com ele que você vai cortar o mal pela raiz. O vaqueiro segurou o machado com reverência, como quem segura a relíquia. Na madrugada seguinte, antes do sol nascer, Lampião chamou o bando. O céu ainda era roxo e o vento trazia cheiro de mel de engenho. Hoje o sertão vai dormir em silêncio, disse. Quem tiver medo que reze, quem não tiver que siga. Ninguém ficou. Montaram os cavalos e partiram rumo ao engenho São Lourenço. Enquanto cavalgavam, o horizonte começava a clarear e o som das patas ecoava como tambores anunciando guerra. Zé Raimundo olhou para o capitão e perguntou: "E se der errado, Lampião?" O rei do cangaço respondeu sem olhar para trás: "Nada dá errado quando é Deus que manda cobrar." O sol ainda dormia quando o grupo avistou o telhado branco do engenho. Era a hora. O engenho São Lourenço dormia cercado de canaviais e silêncio. A madrugada parecia imóvel e até os sapos haviam parado de coachar. Lampião desmontou do cavalo, o couro rangendo sob o peso do corpo. O cheiro de melado e pólvora enchia o ar. Atrás dele, os cangaceiros aguardavam as ordens, enquanto Zé Raimundo apertava o machado contra o peito, como quem segura a alma do filho morto. Lampião caminhou até a beira do rio que cortava o terreno. A água escura refletia a luz do luar e o contorno do engenho. "É aqui que a justiça começa", disse olhando para Zé Raimundo. "Mas antes de matar, é preciso lembrar por quê." O homem respirou fundo e respondeu: "Por Tiago." Durante o dia, haviam estudado os caminhos. 2 guardas ficavam no terreiro. Um dormia na senzala e outro na estrebaria. O coronel Vicente Albuquerque costumava beber até tarde, contando as notas de 1000 réis e as moedas do último carregamento de açúcar vendido em Recife. Lampião sabia que ele não trancava as janelas, confiando demais na própria fama e nas armas. "Homem que confia demais, morre surpreso", murmurou. O capitão reuniu o grupo atrás do engenho e deu as últimas instruções. "Entramos pela cozinha. Ninguém atira se não for preciso. Hoje o ferro fala mais que a pólvora." O som do vento entre as folhas parecia responder. Corisco, o mais jovem, passou as mãos pela faca de ponta fina. Maria Bonita ajeitou o lenço no cabelo e fez o sinal da cruz. Lampião acendeu um cigarro, tragou e jogou fora. "Quando a brasa cair no chão, a gente entra." O brilho laranja foi o sinal. O grupo avançou como sombra viva. O portão rangeu devagar e um cachorro começou a rosnar, mas Dadá o calou com um golpe rápido de faca. O barulho do sangue pingando se misturou ao zumbido das cigarras. Zé Raimundo sentia o coração bater no pescoço. O suor escorria pelas têmporas, frio e amargo. Lembrou do riso dos filhos do coronel quando o menino se afogava. Lembrou do rosto sem vida boiando no rio. O ódio queimava mais que o calor da noite. Lampião percebeu e colocou a mão em seu ombro. "Não se apresse. Vingança apressada mata errado." Os homens se posicionaram. Jararaca ficou na porta dos fundos, Corisco na escada, Maria Bonita vigiava o corredor. O relógio da sala marcava 3 da manhã. Lá dentro, o coronel ainda estava acordado, contando as moedas que pingavam na mesa de mogno. O som metálico das pratas ecoava como prece invertida. Lampião fez sinal com a cabeça. Zé Raimundo avançou primeiro. As tábuas do assoalho rangeram, mas o velho não ouviu.
O capitão encostou o punhal no peito dele e sussurrou: "Tem conta antiga para pagar, coronel." O homem virou-se surpreso, os olhos arregalados, mas antes que pudesse reagir, o machado desceu. O barulho do golpe quebrou o silêncio como trovão seco. O sangue jorrou sobre as moedas, pintando-as de vermelho. O coronel tombou e a vela sobre a mesa oscilou, lançando sombras nas paredes. Lá fora, os cavalos começaram a relinchar, sentindo o cheiro do medo. Zé Raimundo respirou fundo, o corpo tremendo. Lampião colocou a mão em seu ombro e disse apenas: "Um já pagou, agora faltam 2. Toque na lâmpada amarela e fique conosco." A escada rangeu ao longe. Os filhos do coronel acordaram. O som dos passos era o anúncio do próximo acerto. Os passos vinham apressados pela escada de madeira. O primeiro a aparecer foi Antônio, o mais velho dos filhos do coronel. Desceu de cueca e camisa aberta, ainda tonto da cachaça. Os olhos demoraram a entender o que viam. O corpo do pai jogado no chão, o sangue escorrendo pelas tábuas, o machado ensanguentado nas mãos de Zé Raimundo e Lampião, parado ao lado, firme como pedra. O rapaz tentou gritar, mas a voz morreu na garganta. Tentou correr, escorregou no sangue e caiu. Lampião não moveu um músculo. O cangaceiro Corisco segurou o rapaz pelos cabelos, forçando-o a olhar o corpo do pai. "Foi assim que o teu velho olhou o menino antes de empurrar no rio?" perguntou. Antônio chorava, balbuciando frases sem sentido. Zé Raimundo deu um passo à frente, levantou o machado e desceu o golpe sem hesitar. O som seco se espalhou pela sala, abafando o vento lá fora. O outro irmão, Carlos, desceu armado com a espingarda do pai. Gritava desaforos, chamando os cangaceiros de demônios do sertão. Lampião olhou para ele com calma. "Hoje o inferno é aqui mesmo, rapaz." Carlos atirou, mas a bala se perdeu na parede. Antes que recarregasse, o capitão atirou de volta, atingindo-lhe o braço. O rapaz caiu de joelhos, gemendo. "Atira agora, valentão!" gritou Corisco. Zé Raimundo se aproximou, o machado ainda gotejando. "Foi tu que riu do meu menino quando ele pedia ajuda?" perguntou ofegante. Carlos tentou responder, mas só cuspiu sangue. "Pois vai rir no inferno." O machado subiu e desceu, partindo o silêncio. A casa inteira cheirava a ferro quente e morte. Lampião olhou os corpos espalhados e disse apenas: "Está pago." Depois, caminhou até a mesa, onde o dinheiro ainda brilhava sob a vela. Notas de 1000 réis, moedas de prata, pulseiras, anéis. Pegou o maço de notas, cheirou e jogou no chão. Dinheiro sujo compra desgraça. Corisco, curioso, perguntou se deviam levar. "Não", respondeu o capitão. "O que nasce de pecado morre queimado." E riscou um fósforo, lançando-o sobre as notas. As chamas se ergueram rápidas, lambendo o ouro e o sangue. Maria Bonita, que observava a cena de perto, fez o sinal da cruz. "Que Deus tenha piedade." Lampião respondeu: "Hoje, Deus está dormindo." O fogo começou a se espalhar pela mesa, subindo pelas cortinas. Jararaca abriu as janelas para o vento entrar e o calor cresceu. O engenho começou a chiar como caldeira fervendo. Os homens saíram um a um, deixando para trás o crepitar das labaredas. Do lado de fora, o ar cheirava a mel queimado e pólvora. O céu já clareava, anunciando o amanhecer. O capitão montou o cavalo e olhou para o engenho em chamas. "Que o vento leve o nome dessa família para o diabo", disse. Zé Raimundo ficou parado, olhando a casa ser engolida pelo fogo. Lampião se aproximou e colocou a mão em seu ombro. "Teu menino dorme em paz agora, Zé." O homem respirou fundo, o rosto coberto de fuligem, e respondeu: "A paz não volta, capitão." Mas a dor parou de gritar. De atrás deles, o sol começava a nascer. O fogo refletia no rio, tingindo de vermelho a água onde Tiago havia morrido. A fumaça subia como reza que o céu, dessa vez, resolveria ouvir. O bando partiu em silêncio.
Somente o estalar da sela e o tropel dos cavalos cortavam o ar. E quando a poeira baixou, só restou o som distante do rio, como se o menino sussurrasse ao vento. O sol já queimava forte quando o bando alcançou o alto da colina. Lá de cima, o engenho parecia uma fogueira sagrada. O vento levava o cheiro de açúcar queimado e madeira estalada, misturado ao da terra seca. Ninguém falou por longos minutos. Lampião, ainda montado, observava o rastro de fumaça que subia ao céu como penitência. "O sertão tá limpo por um dia", disse, quebrando o silêncio, "mas amanhã volta a sujar." Zé Raimundo desmontou devagar. Caminhou até o rio que corria logo abaixo, o mesmo que um dia engoliu seu filho. Ajoelhou-se à beira da água, tirou o chapéu e mergulhou as mãos. A correnteza fria pareceu levar parte da raiva junto. Atrás dele, Maria Bonita observava com o olhar suave de quem compreendia a dor alheia sem precisar dizer nada. "Ele só quer ouvir o filho uma última vez", murmurou. Lampião assentiu. "E talvez o rio responda." Corisco e Jararaca recolhiam o que restava das armas, limpando o sangue seco das lâminas. O silêncio deles dizia mais do que qualquer palavra. Nenhum homem dorme igual depois de ver a morte tão de perto. O sertão tem jeito de sussurrar na cabeça, lembrando o que a alma quer esquecer. O capitão abriu o bornal, tirou um pequeno pedaço de pão e dividiu com o grupo. "Comer é o que mantém o homem de pé depois da vingança", disse. "Sem comida, a justiça pesa demais." Os homens comeram em silêncio, olhando o rio. Zé Raimundo, ainda ajoelhado, olhou para o capitão e falou baixo: "Meu menino morreu sem saber o que era paz." "Eu também." Lampião o fitou por um momento. Depois desmontou. Sentou-se ao lado dele, tirou o lenço do pescoço e molhou na água. "A paz não vem quando o sangue seca", disse. "Vem quando o homem entende por que precisou derramar." O vaqueiro olhou a água escura, onde folhas secas boiavam como lembranças. "E o senhor entende?" Lampião suspirou. "Nem sempre, mas o sertão ensina, às vezes com faca, às vezes com fé." O barulho distante de sinos chegou com o vento. Era a capela de São João, no vilarejo vizinho, tocando para a missa das 6. Lampião se levantou, limpou as mãos na calça e olhou para o horizonte. "Hora de ir, que o sol já está gritando." Antes de partir, recolheu uma pedra lisa do chão e colocou nas mãos de Zé Raimundo. "Leva contigo. É do mesmo rio que levou teu menino. Guarda, para lembrar que nem tudo que o rio leva se perde." O bando montou os cavalos e seguiu por uma vereda estreita, margeando o São Francisco. No caminho, cruzaram com retirantes carregando sacos de farinha, mulheres com rosários e um grupo de romeiros que seguia para Juazeiro do Norte. Um deles, ao ver Lampião, fez o sinal da cruz e murmurou: "Ali vai o castigo de Deus." O capitão apenas sorriu, o rosto iluminado pelo sol nascente. "Castigo não, compadre. Justiça é o nome certo." E continuou cavalgando. Atrás, o engenho já era cinza, mas o nome dos mortos ainda queimava no vento. Quando o bando desapareceu na curva do rio, o sertão voltou ao silêncio. Só o eco distante dos cascos dos cavalos lembrava que naquela manhã a justiça havia passado por ali, montada em couro, guiada pela mão de Lampião. O fogo do engenho ainda fumegava quando o bando chegou a uma pequena capela de pedra, escondida entre mandacaros e xique-xiques. Era o abrigo de quem precisava desaparecer por uns dias. Lampião desmontou, tirou o chapéu e entrou. A luz das velas tremia diante da imagem de São José, o santo do trabalho e das promessas não cumpridas. Os homens se ajoelharam, uns por fé, outros por costume. O capitão, em silêncio, fez o sinal da cruz e sussurrou: "Que Deus perdoe os inocentes. Os culpados já foram julgados." Zé Raimundo ficou do lado de fora, sentado no chão, encarando o rio lá embaixo. A lembrança do filho era viva demais para se calar.
O vento trouxe o som das rezas e o cheiro de cera queimada. Ele olhou para o céu e perguntou, como se esperasse resposta: será que Tiago viu, meu Deus? Será que ele entendeu? Lampião apareceu à porta e respondeu: ele viu, e descansou. Do lado de fora, Corisco afiava a faca, enquanto Maria Bonita recolhia os mantimentos trazidos da vila: rapadura, farinha, carne seca. Jararaca acendia outro cigarro e observava a estrada. Dizem que os soldados já estão sabendo, capitão, murmurou. Lampião assentiu. Eles sempre sabem depois que o mundo já mudou. Durante o dia, permaneceram escondidos. O calor era de rachar pedra. O ar cheirava a suor e terra quente. A cada estalo de galho, os homens levavam à mão as armas. O sertão não perdoava descuido. Ao cair da tarde, quando o céu começou a se tingir de vermelho, Lampião reuniu o grupo. O governo vai querer pintar a gente de demônio, mas o povo sabe, foi justiça, não crime. À noite, os cangaceiros cantaram baixinho uma toada antiga, enquanto o fogo iluminava seus rostos cansados. Zé Raimundo não cantou. Passou horas olhando a lâmina do machado, agora limpa e guardada num pano. Lampião o observava de longe. Quando o homem se levantou para ir até o rio, o capitão o seguiu. Sabe, Raimundo, disse, a vingança alivia a alma, mas cobra caro do coração. Cuidado para não virar igual aos que matou. O vaqueiro respondeu: eu não matei por prazer, capitão. Matei para lembrar que o menino existiu. O rio corria escuro, carregando as cinzas do engenho e talvez um pouco da culpa dos vivos. Lampião acendeu um cigarro e jogou uma moeda de ouro na água. Pro barqueiro que leva as almas, disse, se Tiago cruzar esse rio outra vez, que vá leve. O silêncio do sertão voltou a reinar, interrompido apenas pelo estalar do fogo e o canto distante de um aboio. Os homens dormiram espalhados no chão duro, com os rifles ao lado e o céu por teto. Lampião permaneceu acordado, o olhar fixo na chama. Sabia que a vingança tinha custo, e o sertão cobrava em carne o que a justiça negava em lei. Quando o primeiro galo cantou, levantou-se e chamou o grupo. O dia nasceu, e com ele a gente precisa sumir. O bando montou em fila, seguindo o rumo norte. Atrás, a capela ficou sozinha e o rio continuou correndo. Testemunha muda da promessa cumprida. As notícias do massacre se espalharam pelo sertão mais rápido que o vento. Em Petrolina, o padre da matriz pregava sobre o castigo de Deus. Em Juazeiro, os comerciantes fecharam cedo, temendo represálias. Os jornais de Recife estampavam manchetes em letras grandes. Lampião e seu bando executam coronel e filhos em Engenho de Pernambuco. Chamavam o capitão de demônio, celerado, flagelo do sertão. Mas o povo, nas feiras e beiras de estrada, contava outra versão. Diziam que Lampião tinha feito justiça onde a lei tinha se escondido. Nas vendas, homens bebiam aguardente e cochichavam. Matou por menino afogado. As mulheres, ao redor dos fogões de lenha, repetiam o nome de Tiago como quem reza, e nas rodas de sanfona, entre uma moda e outra, alguém puxava um verso de cordel. Morreu o coronel sem reza, para pagar pelo inocente. Lampião foi o punho forte que vingou pai e parente. O sertão transformava a vingança em canção, e o medo trocava de lado. Enquanto isso, Lampião e os homens seguiam viagem pelas veredas de Alagoas, evitando os caminhos batidos. Dormiam em grotas, bebiam água de cacimba e comiam o que o povo lhes oferecia em silêncio. A cada vilarejo por onde passavam, deixavam rastros de respeito e temor. É o rei do cangaço, diziam uns. É o braço de Deus, diziam outros. O capitão ouvia tudo e apenas sorria. Sabia que as palavras do povo eram mais poderosas que qualquer rifle. Certa tarde, em Santana do Ipanema, pararam para comprar mantimentos. Um rapaz com um jornal nas mãos se aproximou e disse: capitão, estão oferecendo 500 mil réis pela sua cabeça. Lampião riu. Barato demais para quem vale o preço da justiça. Pagou o rapaz com uma moeda de prata e seguiu.
O povo assistia à distância, misto de medo e admiração. À noite, o grupo acampou perto de uma lagoa seca. O calor era de forno e o céu pesado. Corisco tocava a sanfona, Maria Bonita penteava o cabelo e Zé Raimundo observava o horizonte. "Eles estão atrás da gente, capitão", disse. "Sempre estão", respondeu Lampião. "Mas o sertão é nosso aliado e quem conhece o chão onde pisa não teme quem vem por cima." De madrugada, ouviram tiros distantes. Os volantes vinham pelo sul. O bando se dispersou como bicho na caatinga. O capitão subiu num lajedo e observou as lanternas piscando no vale. "Homem com medo de morrer erra o alvo", murmurou. Esperaram até o amanhecer e escaparam por um caminho de pedra conhecido apenas pelos cangaceiros. Durante o dia, caminhavam em silêncio. A poeira cobria os rostos e o sol castigava. Zé Raimundo começou a tossir sangue. "A ferida infeccionou", disse Maria Bonita tentando limpar o machucado. Lampião olhou sério. Ele já cumpriu a promessa dele, agora só resta o descanso. No cair da tarde, o vaqueiro se deitou perto do rio e fechou os olhos. "Ouço o Tiago chamando, capitão", sussurrou. "Vai, homem, ele tá te esperando." Lampião tirou o chapéu, fez o sinal da cruz e cobriu o corpo do companheiro com o lenço vermelho. Morreu pai. Nasceu lenda. O vento soprou forte, levantando areia e folhas secas. Parecia que o sertão inteiro se inclinava em respeito. E Lampião, de pé, olhou para o rio e disse: "Enquanto houver menino injustiçado, o cangaço não morre." O corpo de Zé Raimundo foi enterrado à beira do rio, debaixo de um juazeiro retorcido. Lampião mesmo cavou a cova com a ponta do punhal, em silêncio, enquanto os outros homens vigiavam os arredores. Quando terminou, colocou sobre o túmulo a pedra que havia dado ao amigo dias antes. "Para lembrar que o rio leva, mas também devolve", disse com voz firme. Maria Bonita se aproximou, ajoelhou-se e rezou um Pai Nosso. Corisco, de cabeça baixa, acrescentou: "No sertão só morre quem é esquecido." Depois da despedida, o grupo seguiu viagem. Os cavalos caminhavam devagar, cansados do calor e da poeira. O silêncio dominava e até o chiado dos bornes parecia triste. A cada passo, Lampião sentia o peso do sangue derramado. A vingança fora justa, mas o preço alto demais. O capitão conhecia aquele gosto amargo. Era o mesmo que sentira quando perdera irmãos em emboscadas de volantes. No sertão, ninguém vence sem deixar pedaços de si pelo caminho. 3 dias depois, chegaram a Santana do Ipanema. A vila fervia de boato. As volantes patrulhavam as ruas, o povo cochichava nas portas e os sinos tocavam como se anunciassem tempestade. Lampião entrou na venda de seu Honório, velho conhecido. Pediu rapadura, café e fumo. O comerciante tremia ao atendê-lo. "Capitão, estão dizendo que o governo mandou aumentar a recompensa. 1,5 conto pela sua cabeça." Lampião sorriu de canto. "Pois que tragam um saco grande, que a minha cabeça vem com o inferno junto." Os homens riram, mas havia tensão no ar. O capitão olhou pela janela. 2 soldados vigiavam a praça. "A gente sai pelo beco dos fundos", disse, "mas antes paga o homem. Justiça não anda de graça." Tirou moedas do bolso e colocou sobre o balcão. "Dinheiro do sertão é dinheiro limpo. Vem do trabalho ou da coragem. O outro tipo queima na mão." Saíram pela porta dos fundos, seguiram até o mato fechado e dormiram sob o luar. À meia-noite, o capitão acordou sobressaltado. Sonhara com o rio e com Zé Raimundo chamando o nome do filho. Acordou Maria Bonita e disse: "Sonhei com os dois. Estavam sorrindo. Parece que o sertão está em paz por um instante." Ela respondeu: "Então dorme, Virgulino. Até o vento precisa descansar." No amanhecer, montaram os cavalos e seguiram em direção a Piranhas. No caminho, cruzaram com um grupo de retirantes que caminhava descalço, carregando santos de barro e crianças nos braços.
uma mulher os reconheceu e parou. Capitão, reze por nós. O sertão tá matando de sede. Lampião tirou o chapéu, entregou a ela uma moringa d'água e disse: o sertão é bicho teimoso, mas ainda tem coração. Toma, que Deus te dê chuva e coragem. O grupo seguiu, deixando para trás a mulher chorando de gratidão. Maria Bonita olhou para o capitão e disse: mesmo perseguido, o povo ainda te chama de herói. Ele respondeu: herói é quem aguenta viver aqui. Naquele dia pararam à beira do São Francisco. O capitão observou o reflexo do sol na água e falou baixinho. Zé Raimundo descansou, o menino também. Agora é o sertão que tem que dormir. E o vento soprou, levando o eco de sua voz para longe, misturando o nome de Lampião ao som eterno do rio. Anos se passaram e o sertão nunca mais foi o mesmo. O engenho São Lourenço virou ruína coberta de mato, e as cinzas que o vento espalhou se misturaram à terra vermelha. Quem passava por aquelas bandas ainda jurava ouvir, nas noites de lua cheia, o estalo de madeira queimando e o relinchar dos cavalos de Lampião. A história do coronel e dos filhos se espalhou pelas feiras e vilas como um rosário contado de boca em boca. E em cada canto ela ganhava um detalhe novo. Uns diziam que o capitão havia rezado pelos mortos, outros que queimou dinheiro em oferenda. Mas todos concordavam em uma coisa: ninguém mais dormia tranquilo depois que Lampião fez justiça com as próprias mãos. Em Piranhas, Alagoas, começaram a circular folhetos de cordel com versos que misturavam reza e ameaça. No sertão, quem mata menino perde alma e perde chão, que Lampião vem cobrando no galope da maldição. Nas feiras, sanfoneiros cantavam a tragédia e os mais velhos faziam o sinal da cruz antes de repetir o nome de Tiago, o menino afogado que virou símbolo de inocência. A fé e o medo andavam juntos. Uns acendiam velas pela alma do garoto, outros pelas próprias. Lampião continuava o caminho pelo Nordeste, cruzando rios e serras, perseguido por volantes e exaltado pelo povo. Em cada vilarejo deixava histórias, promessas e advertências. Não mexam com mãe e filho, dizia sempre, que o sertão cobra com juros. Maria Bonita o acompanhava calada, com o olhar firme de quem sabia que as lendas nascem do sangue. O capitão já não falava em dinheiro nem recompensa. Dizia que riqueza de cangaceiro é lembrança e poeira. Certa tarde, descansando às margens do São Francisco, ele observou o rio que refletia o sol como faca. Corisco se aproximou e perguntou: Capitão, e se a justiça dos homens te pegar? Lampião tragou o cigarro, soltou a fumaça devagar e respondeu: Se pegarem, que seja. Já fiz o que Deus devia ter feito, e isso ninguém apaga. O silêncio que se seguiu foi longo, cortado apenas pelo som da água correndo. Os anos trouxeram mais mortes, fugas e batalhas. O governo mudou, os coronéis também, mas o nome de Lampião continuou ecoando como trovão distante. Para uns era ladrão, para outros protetor. O povo não sabia ao certo se ele ainda vivia, mas jurava que o vento do sertão carregava sua voz. A justiça não morre, só muda de roupa. Nas missas de domingo, padres falavam do pecado da vingança, mas terminavam o sermão com o olhar perdido. Até eles sabiam que naquela terra dura o perdão era luxo. Nas noites de feira, os violeiros encerravam suas modas dizendo: E se um dia você ouvir machado cortando o vento, não é tempestade, é Lampião lembrando o sertão do que deve ser pago. O São Francisco seguia seu curso, levando histórias e medos pelo caminho. E entre as ondas diziam que às vezes se via a sombra de um homem de chapéu de couro e um menino de pés descalços, caminhando lado a lado. O povo preferia não confirmar. No sertão, certas verdades não se provam, se respeitam. Era assim que terminava a história, com o som do rio, o eco do machado e o nome de Lampião gravado na memória de quem sabia que, por um instante, a justiça tinha falado com voz de homem.